Outros parlamentares estaduais são proativos e sempre estão nas ruas ao lado do povo, em manifestações contra o lockdown. Por que o senhor não se destaca nisso? E por que o senhor teve uma postura tão tímida sobre esse tema do lockdown? O senhor se reuniu com empresários de bares, restaurantes, comerciantes em geral? Esteve com ambulantes, com pessoas desempregadas ou que decretaram falência? Nos grupos do WhatsApp, né, já tem circulado algumas fotos aí de alguns encontros políticos feitos pelo deputado com algumas figuras aqui da política do nosso estado, né? Entre elas, né, Suquita, foi prefeito lá de Capela, e o deputado atual, o deputado federal, Valdevan 90. Suquita, né, ele foi preso, condenado, né, por lavagem de dinheiro e foi solto graças aí àquela decisão do STF que acabou com a prisão em segunda instância. E ele tentou se filiar ao PT ainda no passado, né, para concorrer à prefeitura, e o PT recusou a filiação de Suquita. Em relação ao Valdevan 90, né, ele teve aquela prisão preventiva na época da 2018 por conta de suspeita de fraude na prestação de contas, né? Se existe esse tipo de acordo, eu acho que é compatível e coerente com a postura mais à direita que o senhor tem adotado. E se o senhor tem conhecimento desses fatos relacionados aí a essas figuras. Dou as boas-vindas aqui para o deputado estadual Rodrigo Valadares, presidente, né? Tomou sujo, deputado? Presidente do PTB, né? E secretário nacional, tem um cargo importantíssimo, é um parlamentar bastante atuante. Seja bem-vindo ao nosso programa. Se quiser comentar alguma coisa sobre esses assuntos aí que a gente estava falando, fique à vontade. Obrigado, Feiju. É uma honra estar aqui com vocês, né, no Politicando-se. Quero aqui agradecer o convite, né, em nome de todos que fazem o programa, Rodrigo Feiju, Flavinho do Direito Sergipana, Tainara, o Gabriel. É uma honra muito grande estar aqui com vocês fazendo esse bate-papo, e confesso, né, política é uma desgraça, gosto de falar, e vocês aqui estavam falando de temas tão relevantes, tão importantes, né, com comentários tão pertinentes. Eu estava aqui me segurando para não pegar esse microfone e também falar, porque e aí já entrando um pouco nesse assunto, essa CPI está revoltando a população brasileira. Infelizmente, essa CPI está criando nojo, asco, todos os sentimentos mais negativos na população brasileira, meus amigos. E o que a gente vê, e vocês falaram agora deste senador, né, e os dois senadores, infelizmente, que atuam de Sergipe na CPI, estão envergonhando nossa população. E o que a gente vê, por exemplo, o senador Alessandro, ele não está interessado em salvar vidas, ele não está interessado em verificar os desvios dos bilhões enviados pelo governo federal, ele não está interessado na população brasileira de forma alguma. O único interesse desse cidadão é criar repercussão nacional significativa para que ele tenha um partido que ele já está buscando, é o plano dele, né? Ele pensa de maneira metódica. Tem um partido para que ele tenha fundo partidário, tempo de televisão, né? Ele já está com essa planeação, ter repercussão na mídia nacional para tentar ser candidato ao governo aqui no estado de Sergipe, e a gente sabe que não tem chance absolutamente alguma desse senador Alessandro Vieira ter vitória. Na cabeça esquizofrênica dele, ele acha que pode ter, mas a gente sabe a realidade, quem está nas ruas sabe que ele não tem chance alguma de competir. E fica utilizando a vida, fica utilizando, né, a população brasileira, os sentimentos da população brasileira por interesses políticos baixos, vis. É muito triste, né? Essa CPI está se transformando em uma loucura, está se transformando num circo, e a gente vê o nível do absurdo onde Renan Calheiros, para a grande mídia, se torna um herói nacional, onde Osmar Aziz, que já teve inclusive a esposa presa por esquema na saúde, se torna um herói nacional para a grande mídia. E a gente falou disso aqui semana passada, né? Sobre a ficha corrida de cada um deles, e, nossa, realmente é difícil de acreditar que a gente tem uma CPI que é comandada por marginais que estão interrogando pessoas de bem, pessoas inocentes, pessoas que estavam tentando salvar vidas, né? Que foi aquele comentário que o Flávio Bolsonaro fez de maneira brilhante, né? É um monte de vagabundo querendo investigar pessoas de bem. E quando é para tocar no ponto X da questão, que são, né, os desvios de recursos dos governadores, aí não. Aí não é interessante para a CPI investigar. É mais interessante para a CPI investigar falas, para a CPI investigar, né, Twitter, posições, né, de opinião, mas fatos concretos que verdadeiramente mataram pessoas, não querem investigar.
Por exemplo, aqui no nosso estado de Sergipe, a gente não precisa nem longe. Só para a Covid em 2020 veio 1,2 bilhão, só para a Covid direto para a saúde. Fora diversos outros recursos, transferências diretas ao município, transferências diretas ao governo, perdão de dívidas, auxílios emergenciais que chegam a 12,9 bilhões. E aí a gente vê que a gente teve uma ampliação muito tímida dos leitos de UTI. Nós tivemos uma ampliação praticamente inexistente dos leitos de UTI. E agora a rede de UTI colapsou e as pessoas estão morrendo nas filas. Semana passada existiam cerca de 100 pessoas precisando de vagas na UTI e não estavam conseguindo. E milagrosamente, Flavinho, Feiju, Tainara, Gabriel, todos aqui que estão no Instagram nos acompanhando, milagrosamente, após 8 anos, a folha dos funcionários do governo do estado está em dia. Então, a gente questiona para onde está indo esse dinheiro. Por que isso não está sendo investigado na CPI? Porque o mau uso do recurso federal, que era para salvar vidas, para ampliar leitos de UTI, não está sendo investigado, inclusive com proteção do STF. Como você, Flávio, muito bem falou no começo do programa, o governador do Amazonas, Wilson Lima, iria depor na CPI nesta semana e Rosa Weber deu lá, né, uma liminar para que ele não pudesse comparecer. O que a gente vê de maneira muito clara, eu enxergo isso, eu acho que a população brasileira hoje, graças a Deus, pela rede social, por essa força da independência da informação tem, o que nós conseguimos observar é que existe todo um sistema que roubava, que mamava do dinheiro do povo pobre do Brasil, porque não acho que tem dinheiro do governo não, o governo não tem R$1, o governo não produz nada, o governo só gasta. O dinheiro é nosso. O dinheiro é do pequeno empresário, o dinheiro é do funcionário público, o dinheiro é do assalariado que tem praticamente metade do valor que ele recebe indo para o governo em forma de impostos trabalhistas. Então o dinheiro é nosso, o dinheiro não é do governo, o governo não produz nada. Então, esses recursos que oxigenavam o Globo, que oxigenavam esquemas de corrupção, que oxigenavam toda essa engrenagem que funcionava no Brasil, infelizmente, como diz no ditado popular, a teta secou. E essa turma não consegue aceitar, não consegue, né, não consegue sobreviver sem o dinheiro do povo pobre do Brasil. Né? E essa é a grande luta deles. Não achem que essa CPI é para salvar vidas, não achem que o choro da apresentadora do Jornal Nacional é porque ela quer salvar vidas. O que acontece é que a Globo sai de um lucro de mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões em 2011, quando mamava lá nas tetas do PT, e vai para um lucro agora de 100 milhões de reais. Então ela perdeu praticamente, ela está com 5% do lucro que tinha, né, há 10 anos. Então o que a gente vê, basicamente é isso, que a gente vê é o esperneio de quem roubava e quer voltar a roubar. Bom dia, deputado. Bom dia, Tainara. Bom dia a todos. Deputado, vamos às perguntas. Nosso querido deputado Rodrigo Valadares. O prefeito de Salgado, Givanildo de Souza Costa, do PT, decretou lockdown para os fins de semana do mês de junho. A decisão desagradou comerciantes locais. O que o deputado acha dessas medidas que têm se mostrado ineficazes e que continuam sendo adotadas pelo governo do estado e prefeitos? Outros parlamentares estaduais, como André Fernandes do Ceará, Gessé Lopes de Santa Catarina e Douglas Garcia de São Paulo, são proativos e sempre estão nas ruas ao lado do povo em manifestações contra o lockdown. Por que o senhor não se destaca nisso? E por que o senhor teve uma postura tão tímida sobre esse tema do lockdown? O senhor se reuniu com empresários de bares, restaurantes, comerciantes em geral? Esteve com ambulantes, com pessoas desempregadas ou que decretaram falência? Tainara, pergunta muito interessante, muito importante. Inclusive, quero mandar um abraço para Diogo Garcia, que é do nosso partido, do PTB. Veja, Douglas Garcia. Douglas Garcia. Veja bem, quem acompanha meu trabalho sabe, e cada um tem sua maneira de agir. Eu fui o primeiro deputado aqui do estado de Sergipe a apresentar um programa ainda em maio de 2020, no início da pandemia, justamente para garantir que o comércio funcionasse, que os negócios funcionassem, que as empresas funcionassem e permanecessem ativas. E nós apresentamos esse projeto, né, ainda no final de maio, né, com estudos,
robustos que garantiriam, né, a sobrevivência de empresas, a sobrevivência dos empresários e a sobrevivência das famílias que dependem daquilo. A gente tem que entender que uma empresa não é apenas o empresário, não é apenas a família do empresário, e sim todos aqueles empregos que são gerados através da atividade econômica. Infelizmente, esse projeto nosso nunca foi pautado. Nós sempre defendemos, quem acompanha minhas redes sociais, quem acompanha nosso trabalho sabe, Tainara, que nós sempre defendemos a abertura do comércio, nós sempre defendemos o comércio aberto com medida de restrição. O que acontece é que, assim, os deputados que você citou, André Fernandes, o Douglas Garcia, tem uma projeção nacional muito maior. Então, às vezes, o nosso trabalho, aquilo que nós defendemos, às vezes não vai para a grande mídia da mesma maneira, né, que vai de Douglas, André Fernandes, até porque são deputados que têm, né, diretamente o contato com o presidente Bolsonaro, com os filhos do presidente, que não é meu caso, sou um apoiador, né, sou alguém que acredita no presidente, apoio o presidente, defende o presidente e sempre defendi minhas bandeiras. Eu acho que, assim, nós não podemos querer que todos ajam da mesma maneira. Cada um tem seu perfil, cada um, né, tem os seus valores ideais. Os meus valores ideais são muito semelhantes aos dele. André, por exemplo, teve um fato que aconteceu que deu uma projeção grande, que foi em uma das manifestações que inclusive nós fizemos aqui, inclusive juntos, né, em uma das manifestações que ele teve um embate com a polícia, então essas coisas elas dão uma repercussão maior. Mas eu convido a todos aqueles que têm dúvidas do nosso posicionamento, que nós defendemos, a ver nossas redes sociais, ver tudo que nós defendemos em relação aos fechamentos, todas as críticas que nós fizemos ao STF, né, por ter tirado totalmente da mão do presidente da República, que foi um absurdo, é uma coisa totalmente inconstitucional, a gestão da pandemia. É tão engraçado que o STF retira do presidente o poder na pandemia, o poder de decidir, o poder de escolher, o poder de determinar, o poder de dizer como é que o país vai funcionar, coloca nas mãos de prefeitos e governadores, muitos sem preparo algum para lidar com isso, e hoje querem, né, colocar toda a culpa das mortes no presidente, algo que aconteceu no mundo inteiro, algo que vem acontecendo no mundo inteiro, algo que não tem absolutamente. E aí, se você for pegar uma média mundial, o Brasil está dentro da média mundial, né? O Brasil, inclusive, está melhor do que muitos países. Só que, infelizmente, é o que eu vou dizer, o que eu falei lá no primeiro bloco, é o palanque político. Porque tanto afã de criticar, às vezes, eu acho que e muitos desses políticos, eles não entenderam muito bem a internet ainda. Então, a busca de viralizar com frases de efeito, a busca de ter mais likes, a busca de ter mais compartilhamentos, fazem esses políticos perderem totalmente as estribeiras, né? O que a gente está vendo é políticos dizendo que está existindo um extermínio em massa, que está existindo algo semelhante a um holocausto, a um genocídio. Isso é um absurdo total, né? E ficou impune. Desculpa a interrupção, mas isso foi percebido por boa parte da população em relação a até os parlamentares bolsonaristas. Alguns mudaram muito o seu perfil, né? Para poder dar uma acalmada, né, nos ânimos. Rodrigo Valadares e agora Flávio, né? Flávio, tem alguma pergunta, meu filho? Lança a pergunta. Você é uma das perguntas. Madeira, viu? Aí, ó. Madeira. Essa turma não brinca em serviço não aqui, Flávio viu? É polêmico, Flávio. Então, nos grupos do WhatsApp, né, já tem circulado algumas fotos aí de alguns encontros políticos feitos pelo deputado com algumas figuras aqui da política do nosso estado, né? Entre elas, né, Suquita, foi prefeito lá de Capela, e o deputado federal, Valdevan 90. Só para situar, né, o ouvinte, né, quem não conhece, Suquita, né, ele foi preso e por conta de suspeita de lavagem de dinheiro. Suspeita não, ele foi condenado, né, por lavagem de dinheiro e foi solto graças aí àquela decisão do STF que acabou com a prisão em segunda instância. Ele tentou se filiar ao PT ainda no passado, né, para concorrer à prefeitura, e o PT recusou a filiação de Suquita. Então, se o PT recusou a filiação de alguém é porque realmente o cara o cara tá queimado, né? E em relação a Valdevan 90... não tenho procuração nenhuma para defender Suquita, que eu acompanho esse caso. Não foi por questões
de processo, Não, de sim. prisão, que o PT não liga para isso. Foi apenas uma questão local que eles tinham outro candidato. Sim, de fato teve o diretório, quem fez a negociação foi o João Daniel, né, o deputado federal, disse que não tinha vaga para ele dentro do partido. E em relação ao Valdevan 90, né, ele teve aquela prisão preventiva na época da campanha 2018 por conta de suspeita na prestação de fraude na prestação de contas, né? E ameaça de testemunhas, e aconteceu todo aquele processo, mas ele acabou assumindo o mandato por conta da decisão aí do STF. E tem algumas matérias aqui da Folha de São Paulo, da época que a Folha de São Paulo fazia jornalismo, né, que associam o Valdevan 90 ao PCC, né, o primeiro comando da capital, lá em São Paulo. Então, inclusive está aqui, né, trabalhadores, sindicatos, que o Valdevan, ele é presidente de um sindicato dos motoristas lá em São Paulo. E esse sindicato tem investigações lá da Justiça de São Paulo que associam, né, o Valdevan 90 ao crime organizado, né, essa quadrilha. Então, fazendo esse contexto, né, pro ouvinte, as pessoas que estão assistindo, o deputado Rodrigo, ele acha que esse tipo de acordo, né, se existe esse tipo de acordo, eu acho que é compatível e coerente com a postura mais à direita que o senhor tem adotado, e se o senhor tem conhecimento desses fatos relacionados aí a essas figuras, assim, os grupos estão, as pessoas estão comentando muito sobre isso, então a gente quer saber. Claro, Flavinho, e eu acho que tudo tem que ser perguntado, tudo tem que ser explicado. Bom, eu não tenho procuração nenhuma para defender nem A, B ou C, eu não tenho procuração nenhuma para defender ninguém, a não ser eu. Eu acho que tudo deve ser explicado. Eu acho que muitas vezes na política, principalmente aqui na política de Sergipe, nós observamos que o modus operandi do governo e qualquer grupo adversário é da tentativa de destruição de reputações. E a gente viu isso acontecer em praticamente, né, todos os níveis políticos. Eu vou dar um exemplo que eu falei ontem. Eduardo Amorim, por exemplo. Eduardo Amorim, em 2010, quando funcionava para o governo, para o grupo dominante, ele tinha uma imagem, né, de homem prefeito, né? Então, tanto é que ele teve mais votos que o governador do estado. Em 2014, quando Eduardo Amorim rompe e é candidato contra esse sistema, ele se torna uma figura que o governo busca a destruição da reputação. E eu acho que, né, tanto o Valdevan quanto o Suki tem que explicar para a população, né, essas questões. Não cabe a mim explicar. O que é que cabe a mim, o que é que eu estou, né, o que é que nós políticos fazemos durante o dia todo? Nós fazemos política. Nós buscamos conversar, entender, ver quais são os projetos. Muitas vezes dá a oportunidade da pessoa desmistificar. Até porque quando marcaram a primeira reunião, né, minha com o Valdevan, que eu já conheço, inclusive ele sempre apoiou o nosso partido PTB lá em São Paulo, o sindicato dele. E uma das coisas que eu fui foi dar a oportunidade de conversar, né? Como, por exemplo, vocês me deram a oportunidade de eu conversar com vocês e explicar, né, minha militância em 2018, na época que eu militei junto à esquerda. E eu acho que é isso que nós, políticos, devemos buscar fazer. Essa tática de destruição das reputações que o governo de Sergipe é que faz, desde que tomou o poder em 2006, que é o mesmo grupo, é uma tática que busca tornar todos, né, políticos de maneira que todos fiquem isolados. Nivelar por baixo. Nivelar por baixo, que todos se isolem. E se isolem e morrer por inanição. E a gente tem, infelizmente, um grupo na oposição, que é o Alessandro Vieira, que cumpre essa cartilha de maneira religiosa. Ele se isola, não deixa nada se formar ao entorno de nada, porque o Alessandro fica ali na frente atrapalhando. E a cartilha do governo é cumprida com esfacelamento total de qualquer força que venha debater, que venha enfrentar. A gente viu agora na direita, por exemplo, o que nós passamos com essa fragmentação total, né? O que houve com essa fragmentação total, e assim, muitas vezes a gente achar, ninguém presta, só presta eu, ele diverge comigo em uma vírgula, então ele já não presta, ele não pode contribuir para nada. O que aconteceu? A gente viu que, infelizmente, apesar de Bolsonaro ter tido 140 mil votos, né, em Aracaju. Em Aracaju ele ganhou aqui, não foi? Exato, então não, isso que eu estou dizendo. Em Aracaju, Bolsonaro teve 140 mil votos, certo? Eu tive 30 mil votos. Mas nós não conseguimos eleger nenhum vereador conservador para a Câmara Municipal. Por que isso? Porque, infelizmente, a gente vem, nós da direita,
muitas vezes estamos cumprindo a cartilha que o governador impõe e ele está achando ótimo. Quem mais trabalha hoje para o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, para que ele se mantenha no poder, chama-se Alessandro Vieira. Que o próprio Rogério já está buscando, até pelo mal, né, pelos interesses dele, mas tá buscando enfrentar. Já Alessandro impede qualquer forma de união para enfrentamento. Então quem mais ajuda hoje, infelizmente, né, o governo do estado nessa sua tática é o senador Alessandro Vieira. E é uma coisa, Flávio, Feiju, Tainara, Gabriel, que nós temos que ter maturidade. Nós vamos viver de militância em rede social ou nós vamos viver de resultados políticos? Nós vamos buscar pessoas que todo mundo vai ter um defeito, pode ter certeza. Eu não tenho nenhum acordo nem com o Suquito, nem com o Valdevan, né? Não tenho acordo nenhum. Você acredita que esse purismo atrapalha? Só finalizar. E excelente pergunta, Feiju. Então, nós temos que tomar uma adesão. Se a gente vai sempre, poxa, eu sou... né? E Bolsonaro, inclusive, teve essa maturidade. Bolsonaro nunca foi liberal, né? E Bolsonaro sempre foi conservador, inclusive, né, numa linha conservadora de direita, mais ligada à década de 70, 80, que é uma linha do Estado forte. Só que ele entendeu que necessitava de uma união entre liberais e conservadores. Então, não ficou-se na eleição de 2018 dizendo quem era... né? Poxa, porque eu defendo essa vírgula aqui diferente de você. Não. Qual é o grande quadro? O grande quadro é retirar o grupo que está dominando o Brasil, retirar a esquerda que está dominando o Brasil, e isso foi feito. Se não tivesse o homem com a coragem de Bolsonaro, a gente estaria, mais uma vez, num governo de esquerda, provavelmente um esquerda disfarçado, um Alckmin da vida. Então eu acho que aqui em Sergipe nós precisamos ter a mesma maturidade. Qual é essa maturidade? A gente entender qual é o mal maior que a gente está lutando. Porque senão vai ficar todo mundo com o seu puritanismo, que nem Alessandro tem. Alessandro, ele sabe de tudo, e ração de cachorro. A energia nuclear, ele entende tudo, ele é o melhor, ninguém presta, e aí tá aí, o governo tá achando lindo. Porque em Sergipe o jogo já está completamente jogado. Mas assim, só complementando a pergunta, o senhor acha que o posicionamento dessas figuras, ele é próximo do senhor? Porque assim, eu acho que o Laércio Oliveira, por exemplo, que está despontando aí como possível candidato, eu acho que ele tem um posicionamento mais próximo do seu do que o Valdevan, que votou contra a reforma da Previdência, né? Não, e veja bem, eu gosto muito de Laércio, eu admiro demais o trabalho dele, né? Eu acho que inclusive devemos até, né, ter alguma conversa por esses dias. Nós já estamos, né, através de pessoas, né, que estão querendo fazer esse encontro nosso. Laércio é uma pessoa fantástica. Agora, em qual grupo Laércio está hoje? Laércio hoje faz parte de qual projeto político? Então não adianta, Flávio, muitas vezes você vê uma votação lá em Brasília e você não entender a nossa realidade local. Se, por exemplo, volto a falar o exemplo de Bolsonaro, se ele tivesse analisado ideologicamente para construir o seu governo, né, e hoje sua base de apoio, se ele tivesse olhado a ideologia mundial da direita, hoje nós teríamos 30 deputados apoiando o presidente já estaria com um processo de impeachment em andamento, o presidente já estaria provavelmente impeachmentado e a gente não teria mais governo. E a esquerda já teria voltado. Então veja que na política nós temos que ter algo chamado maturidade, nós temos que ter algo chamado inteligência. É uma guerra. Política é uma guerra. A guerra eu acho que já dizia, acho que foi o Winston Churchill que dizia isso. A guerra é quando a política já é a forma mais extrema da política. Então a política já é uma guerra em si. Então enquanto nós ficarmos nessa, e a gente vê, eu tenho muito mais críticas hoje, inclusive de pessoas da direita do que da esquerda. Por quê? Porque eu acho que fica muito essa briga, né, de tentar ocupar espaço e a gente não está chegando em resultados práticos. Por exemplo, Lúcio Flávio foi terrível comigo na campanha, mentiu, enganou, me denunciou falsamente e tal. Tem vários processos aí que ele mesmo vai responder. Agora, se falar, Rodrigo, você nunca faria política, né, com aquele grupo, eu vou dizer não, porque eu tenho maturidade de entender que existe algo muito maior a ser combatido. Então, enquanto ficar nessa, nós vamos continuar sem resultados e o grupo dominante dominando e achando lindo. Então veja, essa minha resposta até não é nem especificamente
para essas duas conversas. Eu tenho diário, eu tive ontem com o Valmir Francisquinho lá em Itabaiana, tive ontem com o Gilmar Carvalho, diariamente eu converso política. Eu não posto porque minha rede social não, é chato isso. Quem quer saber o que porra de política, perdão até a palavra, tá conversando com outro político? Eu não posto, você vê que eu não posto nas minhas redes sociais essas coisas. Eu posto nas minhas redes sociais meus projetos, minhas ideias, eu posto o que eu tô fazendo pelo povo de Sergipe, tá lá, só você acompanhar. Eu não posto, estaremos agora, né, no almoço, quero até mandar um abraço aqui, né, com o Neto Batalha, nosso querido amigo, né, viu, Alan Verano, com o Capitão Samuel. Estaremos lá também conversando política, conversando a formação de um grupo, de um time que possa ter resultados e verdadeiramente enfrentar. Isso eu faço diariamente. É o que eu faço, eu acordo de manhã, eu durmo, é fazer política e trabalhar pelo povo de Sergipe. Claro que infelizmente o que aparece não são, né, o que os nossos adversários, não digo inimigo, eu não tenho inimigo, os nossos adversários buscam utilizar fatos e, né, aumentar esses fatos. Só que enquanto a gente fica nessa, né, de puritanismo, de achar que só eu tenho a ideia certa. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui, esse tema foi bom que a gente vem até se alongando. Quando Alessandro Vieira resolveu sair do Cidadania, né, porque quer um partido... É só isso, viu, gente? Para vocês que não souberam ainda um motivo, vou aqui explicar. Alessandro Vieira só tá saindo do Cidadania porque ele quer um partido com tempo de televisão e fundo partidário. Não tem negócio de ação, isso é tudo mentira. Ninguém sai de partido por causa disso. Bomba! Ele quer só duas coisas: fundo partidário e tempo de televisão, e pronto, é a estratégia dele. Deus lhe abençoe. Será que ele vai se candidatar a presidente? Só se for de associação de economia. Porque... Pra síndico nem ganha. Rapaz, e é disputado, viu, ainda. É disputado. E é disputado. Então, veja, eu mandei mensagem, não vou aqui expor, mas mandei mensagem para vários membros do Cidadania, porque eu entendo que lá naquele partido tem muitas pessoas de bem, que podem não concordar 100% com minha linha, mas são pessoas que são muito mais próximas a mim do que pessoas que estão no governo. E eu entendo que num projeto de enfrentamento a esse grupo, nós precisamos conversar. A esquerda faz isso durante muitos anos, e quando não fazia, não ganhava, e quando começou a fazer, começou a ganhar. Que é justamente trazer todos aqueles que, mesmo com divergências, possam ter algo, né, para contribuir para um objetivo maior. Exatamente, Gabriel, foi aqui perfeito nisso. Então, Flávio, eu acho que nós e vocês têm uma relevância muito grande na política sergipana, nas redes sociais. Nós temos uma missão muito maior, que é, enquanto nós ficarmos brigando, poxa, aí, isso eu escuto diariamente, quando eu digo a vocês, diariamente, quando eu elogio, por exemplo, o direito sergipano, aí chega o pessoal do outro movimento, cuidado com aquela turma ali. Aí, já o pessoal de outro movimento, gente, é tanta briga no movimento de direita que a gente perde tanto tempo. Infelizmente, brigando, nós somos atacados diariamente e sendo... por movimentos de direita. Eu nunca vi ninguém da esquerda atacando o direito sergipano, que faz um trabalho fenomenal em defesa dos valores conservadores. Mas quem é que ataca o direito sergipano? É a esquerda. Eu nunca vi o PT atacar vocês. Eu nunca vi o Levante Popular da Juventude atacar vocês. É o JS, que inclusive tem uma pichação aqui, venha lutar pelo socialismo, via por JS. Eu nunca vi. Quem é que ataca o direito sergipano? São outros grupos de direita. Então, a gente fica tão triste porque a gente vê, gente, existe realmente nessas pessoas a vontade de ter um projeto conservador em Sergipe, um projeto de direito em Sergipe, de libertar Sergipe de anos de esquerdismo, ou existe apenas vaidades pessoais? Ou existe apenas pequenos projetos pessoais? Então nós temos que ter essa maturidade, né? Bolsonaro teve essa maturidade, eu me lembro, né, quanto ele foi criticado por muitos liberais, muitos. Se não fosse Paulo Guedes, que botou o carimbo ali da credibilidade, né? E até hoje é atacado, a Moeda, esse pessoal do Novo, que não é liberal coisa nenhuma. Então eu acho que é isso. E foi muito bom, obrigado pela pergunta, que a gente tem a oportunidade de, né, de falar de coisas ainda maiores. Então, né, e eu volto a falar, Laércio, né, Alan, é um cara fenomenal. Mas Laércio precisa também se decidir. Laércio está totalmente rifado dentro do governo. Precisa sair do muro, né? Precisa sair do muro. E Laércio tem o nosso perfil, né? O Valmir Francisquinho tive ontem, um cara que tem o nosso perfil, um gestor excepcional. E foi preso também. Aí a gente vai perguntar, então, se vai citar que o Valmir foi preso. Valmir foi preso politicamente. Valmir, eu falei isso para Valmir, falei isso para Thales. Valmir foi uma das prisões mais injustas que eu já vi na vida. Foi essa prisão de Valmir Francisquinho.
A gestão de Itabaiana é a melhor do estado, nos últimos 10 anos foi a melhor, me corrija se eu estiver errado, meu amigo Alan Veroni. Lá tinha 5 órgãos de controle dentro da prefeitura pela perseguição do governador. Era Deltap, era CGU, era TCU, era TCE, Ministério Público, tudo lá dentro. Tudo lá, porque estavam o quê? Ameaçando os interesses. Então, gente, vamos ter cuidado, né? Eu falo aqui também, minha rede social tá aqui. Vamos ter cuidado para nós não servirmos de instrumento para essas pessoas. Porque muitas vezes nós ficamos nos criticando e estamos servindo de instrumentos para eles. Eles estão na maior briga. Rogério está na maior briga com o Fábio Mitidieri, que tá também, queira ou não queira, com o Laércio, porque é o mesmo espaço, com o Edivaldo, com o Luiz. Você já viu alguém falando mal um do outro? Não. E a maior guerra interna. Eu faço política 24 horas e eu sento com o outro, só vejo um esculhambando o outro. Não tô dizendo deles, eu tô dizendo de outros. Agora veja em público o que é que eles fazem. Cada um se fortalece. Por quê? Porque eles sabem, a partir do momento que o governador falar, o candidato é esse, sim, todo mundo desarma os seus palanques e vai. Eles brigam, aí depois a gente vai ganhar e depois a gente briga pelos espaços que cada um quer ocupar. A gente tá fazendo diferente. A gente tá dizendo, não, vamos brigar agora e depois a gente perde e vai ficar por isso mesmo. Então, gente, vamos ter muito cuidado com isso. Nós não podemos ser instrumentos, como o Alessandro volta a dizer. Alessandro é o melhor instrumento de Belivaldo. Alessandro é o cara que mais ajuda Belivaldo. Primeiro que já não faz oposição a Belivaldo. Segundo que ele impede, né, pela sua postura, de qualquer oposição se informar. E segura pessoas maravilhosas que estão lá no partido dele. Todos ali são pessoas que podem contribuir muito para o nosso estado. Kitty Lima, Jorge Passo, Samuel Carvalho, Sheila Galba, Ricardo Marques, são excelentes parlamentares. Eu estou falando só dos de mandato, fora outros que estão lá. São pessoas que têm muito a contribuir. Só que ele fica ali, atrapalhando. Então, a luta é grande, mas eu tenho fé. Deputado, Rodrigo, quero aproveitar a oportunidade, né? Entrando aqui nesse contexto maravilhoso aqui que é esse programa. Veja só, nós fazemos aqui o programa São Cristóvão Notícias, que vai aproveitar a audiência aqui, né? Do Politicanos. Já faça o merchan aí, viu? Tem que fazer o merchan, né? Tem que aproveitar. Então, a gente faz aqui o São Cristóvão Notícias, que vai das 12 às 14 horas, até com o Feiju também aqui, é o nosso âncora reserva do programa, vou deixar bem claro. Então, o que acontece? Rodrigo, São Cristóvão está passando por um momento, assim, muito difícil em termos da área social. Você, uma vez aqui no nosso programa, na nossa rádio, você falou que é aliado do prefeito Marcos Santana. Agora, o que tem de aglomeração para receber uma cesta básica aqui no nosso município não está de brincadeira. É matéria do SE Notícia, é matéria na TV Sergipe, é matéria aqui na nossa emissora. Como você está vendo esse tratamento? Você não acha que você, como disse que é parceiro do prefeito Marcos Santana, não deveria existir uma política melhor para atender essas pessoas necessitadas realmente, que dependem dessa cesta básica? Olha, sem dúvida, né? Eu, assim, todos sabem, apoiei Marcos Santana, me dou muito bem com o Marcos, né? E principalmente com o Paulinho, que assim, é um amigo já de muitos anos, né? E foi um dos motivos também muito, né, para nós apoiarmos, né? E eu não escondo o que eu faço. Eu não sabia desse caso, vou até ligar para Paulinho, falar com ele, para ver um sistema, né? Algo como é que eu posso falar, né? Um método de entrega dessas cestas básicas que não coloquem, né? Delivery, quem sabe. E aí já fomenta até o empreendedorismo, né? Aqui a geração de renda. Eu vou conversar com ele sobre isso. Eu quero aproveitar também para fazer um merchan na nosso projeto social Sergipe Solidário. A gente também tem um projeto em ação para ajudar famílias carentes que perderam a renda na pandemia. Eu quero convidar o deputado também a participar do nosso projeto. Com certeza. Vamos lá, gente. Então, vamos continuar entrando, né? Eu achei interessante essa pergunta, a pergunta de Flávio em relação a isso e até a resposta do deputado, porque hoje um dos maiores conflitos que existem na política é esse embate, né? Você pegar a realidade versus o que você queria, né? O ideal versus o real. Isso, o ideal versus o real, porque você tem a política como ela é, que é o que a gente faz hoje, que é Bolsonaro não tivesse apoiando o Arthur Lira, como é que ficaria, né? Se fosse Baleia Rossi. Mas a Arthur Lira tem o problema Lira dele, tem problemas, inúmeros problemas. Tem os problemas dele. Tem essa questão da perseguição que o deputado falou aqui, que é interessante. Hoje temos Ricardo Salles, tido por quem odeia ele como um criminoso. Tem
essa investida De um delegado. do delegado. Mas, deputado, vamos lá, de forma concreta aqui, 2022, a partir dessas conversas, a partir desses diálogos que vem acontecendo, quais são os seus projetos? Deputado federal? Deputado estadual? Como é que vai funcionar o PTB em Sergipe? Eu queria complementar só mais uma coisa, já que o PL apoiou Cidadania na Prefeitura de Aracaju e Daniela Garcia, ela faz parte do Cidadania, e você está conversando com o Valmir Francisquinho, que é do PL. E há a possibilidade de você estar junto com Daniela Garcia no que vem? Boa pergunta. Olha, gente, em relação a mim, hoje nós temos uma indefinição política, Feiju, Flavinho, Tainara, Gabriel, todos que estão nos acompanhando aqui, tão grande, primeiro por a questão da legislação, né? Então isso já é um fator que é muito complicado, porque nós temos que entender em qual legislação nós estaremos, até para decidir a nossa candidatura. Eu tenho muita vontade de vir a deputado federal, já tinha da passada, né? O meu partido quer isso, o Roberto quer muito isso, né? Eu quero muito isso, só que nós dependemos, aí volta para a política real, nós dependemos primeiro da legislação. Hoje, como está a legislação, nós temos que atingir entre 130 a 140 mil votos dentro do partido. E eu, que sou um deputado de oposição, que não tenho uma secretaria, que não tenho a máquina do governo, que não tenho nada para atrair, é muito complicado nós fazermos uma chapa que atinja 140 mil votos. Veja, o quociente eleitoral são 130, 140 mil votos. O que vai gerar em torno dessa média. O que estão querendo aprovar em Brasília é justamente você retirar a possibilidade de você participar da média. Vai ser igual a 2002, meu pai perdeu nesse sistema. Você participa, um dos projetos, que tem vários, que seria você não participar da média se você não atingir o quociente. Na passada entrou até com 100 mil, né, de votação completa, que foi Fábio Henrique. Então nós não podemos nem contar com 110 mil votos, porque vai ser uma eleição que o povo vai para as urnas, não tenha dúvida, cada vez vai diminuindo a abstenção. O povo vai para as urnas, né, até pelo volume de candidatos que naturalmente vai ter. Então a gente tem que fazer essa conta muito conservadora de 130 a 140 mil votos, não tem jeito. Então, né, e aí essa indefinição, né, que é muito complicada para a gente. Por exemplo, ontem a gente é surpreendido com a notícia que foi aprovada com urgência a Federação de Partidos, que é um projeto de 2015, que já está aprovado no Senado, não está aprovado na Câmara e já foi aprovado com urgência. Então, pode ser que haja uma federação de partidos. Como será essa federação? Os partidos vão coligar em cima, vai ser aqui embaixo? Está assim na lei. Mas tem partidos que podem optar por não coligar em cima e só coligar embaixo. Então, nós não sabemos. Então isso é uma indefinição muito grande. Em relação à política sergipano macro, tá? Governo, né, prefeitura, Senado, etc. E aí, por exemplo, PL, Cidadania, como é que foi, como é que vai ser? Qual é o cenário hoje da política sergipana? Hoje o cenário é um pós-guerra, terra arrasada. Então nós temos que praticamente construir tudo. Eu busco de ser uma peça nessa construção de um bloco real, possível, que tenha as ideias semelhantes às minhas. Vai ter todas? Claro que não. Porque se eu conseguisse reunir pessoas suficientes para nós termos um bloco para, né, que pensasse exatamente como nós pensamos, eu seria candidato a governador. Se nós tivéssemos essa força, né, política e eleitoral, nós teríamos candidato a governo. Nós vamos ter que buscar algo que seja mais semelhante. Isso aí é fato. A não ser que queira fazer loucura e aí coloca não sei quem lá que é militante, que levanta a bandeira dele não sei quanto, para candidato a governador para ter 1% dos votos. 2%, 3%, como é que tá vendo? Sai essa turma aí, tem 3, 4% dos votos, e aí? Quando eu falo um amigo, não pode ser uma candidatura utópica, né? Não pode. Sonhadora, não tem que ser algo baseado na realidade. Eu sou muito direto. Podem até ficar chateados, né? E eu já dei algumas declarações em relação a isso, que provavelmente Sergipe não vai ter candidatura conservadora a governo, e a gente tem que lidar com esse fato. A gente só teria se Bolsonaro começar a fazer política, que não está fazendo. E aí a gente também tem que ter, né, a autocrítica, né? Que Lula é um monstro para fazer um monstro. Estava ontem o prefeito de Niterói, aí recebe empresário, recebe ministro da Justiça. Ele está fazendo política 25 horas por dia. Não vou nem as 24. 25 horas por dia fazendo política, escolhendo candidato, montando palanque aqui, montando palanque ali. Isso faz diferença. Não achem que o que aconteceu em 2018 tomara que se repita.
Mas o que aconteceu em 2018 vai se repetir, de algo apenas de rede social conseguir. Foram N fatores ali em 2018. N fatores. Então, nós temos que começar a fazer política. Bolsonaro tem que começar a fazer política. E eu tenho certeza. E aí eu volto aqui, até uma fala para nossa direita aqui em Sergipe, para o nosso militante de direita. Você vai ver Bolsonaro em alguns locais apoiando candidatos que não são tão conservadores assim. Não, você pega o próprio exemplo mesmo de Laércio Oliveira. Ou ele vai fazer a besteira que fez em 2020. Porque também é o seguinte, a gente não pode também ser bestializado ao ponto de não fazer autocrítica. Em 2020 nós tomamos uma surra. O conservador tomou uma surra. A esquerda perdeu também muito. Quem ganhou? O Centrão. O Blocão. Então, eu oro, espero, defendo, falo isso, já falei em várias lives, falo com o meu presidente Roberto Jefferson, que sempre está lá com o Bolsonaro. Não deixe, por favor, o presidente cometer essa besteira novamente. Nós temos que ter candidato em todos os estados a governador e candidatos competitivos. Também não adianta botar o candidato que não vai ter chance. Lógico. O senhor, só para emendar aqui, acredita que a longo prazo a gente teria condições? É importante ter no próximo ano, mas que a gente precisa ter força para um projeto futuro? Tudo que a direita construiu em 3 anos de governo Bolsonaro e um pouquinho antes, em 7 anos, 10 anos de militância, tudo isso que foi construído, porque essa direita que surgiu agora foi naturalmente uma reação ao grande avanço da esquerda nos anos 2000. Então caiu o muro de Berlim, achou que a esquerda estava morta, a direita se relaxou, né? Então, e aí nos anos 2000 vem essa bagaçada que nós estamos até hoje, né, tentando consertar. A esquerda latino-americana, Barack Obama, Tony Blair, Foro de São Paulo, União Europeia. Todo esse avanço, a esquerda avançou demais. Todas as ditaduras africanas, né, do oeste, do leste e do norte da África. Então tudo isso que aconteceu, né? Aí veio esses movimentos de direita que foi uma reação a isso, certo? Porém, todos os avanços que tenham acontecido com o governo de esquerda, eles serão destruídos de maneira imediata. Nós temos que ter, Gabriel, e aí eu leio muito, estudo muito sobre política, eu gosto muito de... Eu não tenho hobby, né? Meu hobby é só ler e cozinhar. Sim. Então eu não faço esporte, não faço nada. Aí veja, eu estudo muito política, eu gosto muito de ler, gosto muito de ver história. Nós temos que ter uma visão de longo prazo. Na vida é sempre assim, você tem que saber onde você quer chegar. Porém, você tem que fatiar aquilo em missões de curto prazo. Porque se você chegar, por exemplo, eu tava falando com a Tainara que eu tô fazendo dieta. Se eu chegar, eu preciso perder uns 15 quilos. Se eu chegar, poxa, eu preciso perder 15 quilos. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Não. O que é que você tem que fazer? Eu tenho que perder 2 quilos esse mês. É algo palpável. Esse é o meu... Isso é real. Isso é real. Que todas as somações de pequenos objetivos reais vão nos dar o objetivo de longo prazo. Porém, se você só tem a visão de longo prazo, eu tenho que perder 15 quilos. Puta merda, como é que eu vou fazer isso? Vou comer o McDonald's, isso é impossível. Vai atropelar. Então você não vai nem chegar no longo prazo, então aí acabou o processo. Então, o que é que nós temos que ter essa visão? Nós queremos que nós tenhamos uma política hegemônica conservadora no Brasil, queremos. Nós temos a visão de chegar lá, queremos chegar lá, temos as ideias para chegar lá e vão vir novas pessoas chegar lá, mas nós temos que cumprir as pequenas missões, porque senão vai ser tudo destruído. Olha o que aconteceu na Argentina. Não vamos para muito longe não, vamos aqui pro lado. Teve um governo que infelizmente foi um governo liberal, o liberal não tem a mesma não tem a mesma força do conservador, e é na América Latina, Peru agora, perdemos, né? Uruguai, o Chile cansou de ser o topo da América Latina e quer ficar igual a gente agora. Aprovou a nova Constituição, né? Então veja, tudo que é construído durante a duras penas, e aí muitas vezes a direita cai nisso por arrogância, por não entender, por não ter... O Lula tá sendo tão inteligente, a gente tem que saber disso. Ele não tá nem mirando na esquerda, a esquerda já é dele. Ele tá mirando no centro. Tem aquela briga falsa ali, Lula e Ciro, né? Mas queira que não queira, ele quer entrar. Não, ali é uma briga de espaço. Ciro tá fazendo o papel dele de maneira correta, que não tá afetando em nada Lula. Entendeu? Lula tá mirando ao centro. Verdade. Sim, vamos fazer. Deputado, qual tem sido o seu papel nessa reformulação do PTB como secretário nacional do partido?
Perdão, eu tava lendo. Reformular. Qual tem sido o seu papel nessa reformulação do PTB como secretário nacional do partido? Gabriel, o PTB está passando por mudanças profundas, nós estamos cortando na carne, né? Esse está tomando até muito do nosso tempo, porque infelizmente, né, por questões, nós estamos tendo que cortar na carne, né? Pessoas, deputados, praticamente a bancada inteira, nós estamos desligando, né? E nós estamos trazendo outros deputados que estão alinhados com o novo estatuto partidário. E aí, claro, existem questões locais, só que as questões locais não podem ir de maneira frontal ao partido. Então, por exemplo, no Ceará, nós tínhamos um deputado lá, que eu sempre dei muito bem com ele, mas é um cara muito ligado aos Gomes, né? E o partido estará com o Bolsonaro em 2018. Então isso não fica... 2022. 2022. Então isso não fica legal. Nós colocamos o delegado Cavalcante lá no Ceará. Mesma coisa Pernambuco, Armando Monteiro, que foi o ministro de Dilma. O partido hoje vai caminhar com o Bolsonaro, né? Então tivemos que mudar. E assim a gente está mudando. Aí vamos lá para Alagoas, Antônio Albuquerque, que me dou muito bem, me dou bem com o Nivaldo. E a gente se dá bem com essas pessoas, a gente convive com essas pessoas. Só que infelizmente, né, enfrentaram a liderança do partido, enfrentaram o nosso presidente Roberto, e eu, infelizmente, às vezes fico nessa sinuca de bico, né, e com habilidade, com educação, com respeito, né, a gente vai, né, fazendo essas mudanças. Inclusive em Alagoas pode vir aí, e vai ser uma grande bomba na política brasileira, pode vir, que inclusive já está em contato, eu vou até adiantar aqui algo interno, viu? Já está em contato com o nosso presidente, que é o presidente Collor, voltar para o partido. Collor hoje é 100% aliado ao presidente Bolsonaro, é um dos senadores que mais ajuda o presidente Bolsonaro, é a força que enfrenta hoje Renan Calheiros lá em Alagoas, e nós estamos aqui na expectativa, na torcida, né, que dê certo de Collor vir, né, o presidente Collor vir para o nosso partido. E aí pronto, a gente volta a dizer, teve problemas, a gente vai concordar 100% com o Collor falar, não, mas olha o quanto ele pode contribuir, né, para esse enfrentamento até local. Porque o cara hoje que mais trabalha contra Bolsonaro no Brasil é Renan Calheiros, né, servindo ao projeto de Lula, que ele foi eleito por essa bandeira de Lula. Então a gente ter Fernando Collor lá no nosso PTB será uma honra, né, será estratégico demais para o nosso presidente Bolsonaro, e tanto é que Bolsonaro abraçou o Collor, hoje eles estão muito próximos, é o senador praticamente que está mais próximo do presidente. E essa está sendo a nossa missão, Gabriel, da gente reestruturar, né, alinhar o partido com o nosso posicionamento ideológico. Vamos ter 100%, né, que pensa 100% igual. Eu vou dar um exemplo para você. Igual não vai ter, não vai ter. Eu vou dar um exemplo para você. Delcídio Amaral é do nosso partido e já está alinhado conosco. Foi líder do PT. Porém, hoje já está alinhado conosco. Vai apoiar Bolsonaro lá no Mato Grosso. Vai fazer o palanque para o nosso presidente Bolsonaro lá no Mato Grosso. Então, gente, Delcídio Amaral, que foi senador, foi líder do PT, inclusive, foi candidato a governo, perdeu por pouco, né? E hoje é um defensor que segue o nosso estatuto partidário. Então é isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente tem que pensar de maneira magnânima. Lula faz muito bem isso. Lula pegou José Alencar, um empresário que era da classe que mais acabava com ele. O que foi que ele fez? Pegou José Alencar atrás pro lado, botou de vice. Ganhou a eleição. Excelente, excelente, senhores. Vamos ter que finalizar, né? Já está na hora. A gente segurou essa propaganda aqui o máximo que a gente pôde, porque o Alain Veroni autorizou. Rodrigo Valadares, deputado estadual, muito obrigado. Que tá mandando um cheiro pra você aqui. É Ricardo Valadares. Tá aqui manda um abraço pra ele. Tá, ele mandou um cheiro aqui pra você. O programa foi sensacional. Então, eu agradeço a sua presença. Espero que você venha mais vezes aqui pra gente bater esse papo. Com certeza. Era pra ter vindo antes, né? Não vim porque fiquei doente, depois peguei o coronavírus, mas aí deu tudo certo. Tô aqui do lado do grande Alain Veroni, que tá saltitante aqui, né? Porque foi vacinado. Quero agradecer aqui também ao deputado Rodrigo Valadares e também pedir que sigam as nossas redes sociais do Movimento Direita Sergipana, o projeto Sergipe Solidário, viu, deputado? Já lhe intimei a participar do projeto. Com certeza, conta com a gente. E foi muito boa a entrevista. Muito obrigada.
polêmica, né? Mais uma Senhores, vez agradecendo. foi muito E então é isso, né? Até semana que vem. Sigam as redes sociais de Direita Sergipana, principalmente YouTube, Direita Sergipana, onde essa entrevista vai estar lá na íntegra. Vai também estar no Spotify, a gente tá abrindo um canal novo aí pra vocês. Então sigam lá, a gente vai deixar os links aqui embaixo no vídeo. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.